O governo deve publicar um decreto que bloqueia 31 bilhões de reais no orçamento de 2025. Assunto para a repórter Luciana Verdolim, chegando agora ao Jornal Jovem Pan. Quais áreas que devem ser afetadas? Luciana, bem-vinda, bom trabalho. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Olha, os números começaram a ser anunciados, né? Os maiores números começaram a ser anunciados na semana passada, durante aquela entrevista coletiva em que foi anunciado também o aumento do IOF. Por isso, a questão do corte do orçamento acabou que meio apagada nessa questão toda. Mas hoje o governo ainda vai publicar o decreto com o remanejamento dos recursos. Reclama que houve frustração de receita, aumento das despesas e, por isso, o detalhamento desses cortes precisa sair ainda hoje. O presidente Lula deve assinar o decreto que será publicado no Diário Oficial da União. Serão congelados 31 bilhões de reais. Isso para compensar o aumento das despesas obrigatórias, como benefícios previdenciários e também frustração de receitas. Essa é a explicação lá do Ministério da Fazenda. Com isso, 7 bilhões e 800 milhões de reais em emendas de bancadas também devem ser contingenciadas agora nesse decreto. 24 bilhões de reais serão cortados dos ministérios. Deve ter um corte linear de algo em torno de 25% no orçamento dos ministérios. A única exceção, segundo sinalizou o Ministério da Fazenda, deve ser o Ministério da Educação. Só para a gente ter uma ideia, 10 bilhões de reais foram bloqueados por conta do crescimento das despesas obrigatórias e 20 bilhões por conta da frustração de receitas. O Ministério da Fazenda até explica o seguinte: qual que foi o problema? A falta de compensação da desoneração da folha de pagamentos dos setores e municípios. Teve também a greve dos auditores fiscais, que já tem mais de 170 dias, e a taxa de juros vigente no país. Deputados e senadores ameaçam barrar o aumento do IOF, do Imposto sobre Operações Financeiras. Aí o Ministério da Fazenda já avisou o seguinte: o valor que está sendo cogitado, está sendo esperado de arrecadação do IOF, corresponderia a mais ou menos um Minha Casa Minha Vida. Por isso, é um valor bastante substancial e, se barrar a questão do aumento do IOF, vai ter que se encontrar uma outra saída para o aumento da arrecadação. Pois é, os desafios das contas públicas. Luciana Verdolim com as últimas informações. Bom trabalho para você. Deixa eu chamar aqui a Dora Kramer e, claro, o Cristiano Vilar também. Dora, a parte que a Luciana fala sobre o contingenciamento das bancadas, dos recursos das bancadas, do orçamento que é distribuído pelo país, isso daí me chamou a atenção. E relacionar essa discussão do IOF com esses gastos do Congresso Nacional, como é que é possível fazer esse jogo? Como é que o governo precisa manobrar isso? Olha, é muito difícil, porque a questão de fundo é essa que, na verdade, os presidentes da Câmara e do Senado falaram para o ministro Fernando Haddad naquela conversa dessa semana, quando o Haddad tentava convencer que precisava manter esse aumento do IOF, porque senão a máquina pública poderia ser prejudicada. E aí eles responderam o seguinte: olha, mas o governo também precisa cuidar das medidas estruturantes, que é revisão de isenções fiscais, vinculação de receitas, reforma da Previdência. Outra reforma, evidentemente, que vai ser necessária, a reforma administrativa, que o governo não quer fazer de jeito nenhum, e o Congresso começa agora a dar andamento, enfim. Então, o governo também só quer falar em gastar. E aí, depois, na hora que a coisa aperta, vem com umas medidas de tapa-buraco. E aí o Congresso já avisou lá atrás: olha, não dá mais. Por aqui não passam mais medidas relativas à arrecadação. Se quiser, a gente colabora quando a conversa for para o corte de gastos. A conferir se o Congresso estaria mesmo disposto a colaborar, tá certo? Isso, por enquanto, está na oratória, está na palavra. Agora, é uma história que a gente vem dizendo, todo entrevistado da área econômica mesmo, que a gente tem aqui as entrevistas, todo mundo diz isso. Quer dizer, se o governo não se convencer de que é preciso encarar com seriedade a questão da economia, no sentido de economizar,
essa coisa não vai ter jeito. É claro que não vai explodir só em 27, como estava previsto, né? Tá, pelo que está dizendo o ministro Fernando Haddad, pode explodir agora mesmo, em 25. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre economia com o PIB e o rebaixamento da nota, uma decisão da agência Moody's. Agora, Vilela, de qualquer forma, fica esse imbróglio entre o Congresso e o governo. Daqui a pouco tem as festas juninas, o adiamento dos trabalhos do Congresso e nada se decide. Pois é, temas importantes eles não são discutidos, acabam sendo deixados de lado. Agora, o governo, ele peca muito no seu negacionismo em matéria econômica. O governo, ele tem extrema dificuldade em assumir determinados cortes e não adianta jogar realmente a culpa no colo do parlamento. Não pode o governo querer fazer os anúncios bons, positivos, como sendo algo positivo do seu governo, e os assuntos negativos querer socializar as perdas com o parlamento e com outros atores. O governo tem que encarar realmente a necessidade de se apertar o cinto. E por negar essa necessidade, por contrapor, por criar conflitos desnecessários ao longo do mandato, como, por exemplo, com o ex-presidente do Banco Central, é que o governo hoje padece de uma situação como essa e vai se tornando cada vez mais difícil, e o que é pior politicamente, às vésperas do ano eleitoral.